Bom dia a todos. Estamos iniciando a gravação do vídeo 4 do curso Técnicas de Negociação do Programa de Desenvolvimento Gerencial, o PDG. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabiano Medeiros, produtor e tutor deste curso. Vamos dar sequência aos passos, os 5 passos para lidar com situações difíceis e pessoas pouco colaborativas. Nós já basicamente estudamos os 2 passos iniciais na aula anterior e agora vamos dar continuidade. Vai ser muito legal, viu, gente? Nessa fase nós vamos estudar que o oponente ele continue redutível em colaborar. Talvez ele esteja preso às suas exigências, ao invés de rejeitar, reformular a conversa, deixar o conflito e buscar soluções. Vamos pedir conselhos ao oponente, que se derrete quando você pede conselhos. Vamos gerar opções inovadoras para atender interesses do oponente e vamos atuar pensando na diferença entre posições versus interesses. Posições são aquelas verdades que o oponente se concentra. Os interesses é aquilo que ele, na verdade, no fundo tem e que nós precisamos ouvi-lo muito, conversar muito com ele para identificar esses interesses. E nós vamos também ver que é importante mudar de assunto quando você não está obtendo sinais de concordância do oponente. Não é brincadeira não, gente. Negociar é uma arte. E vamos dar continuidade aqui aos William Neary e Roger Fisher, os fundadores do Harvard Negotiation Project, no livro Como Chegar ao Sim. Etapa 3. Mude o jogo. Não rejeite. Reformule. Você se posicionou ao lado deles, conseguiu acalmar os ânimos e abriu um diálogo positivo. Mas o que fazer se, apesar de tudo isso, seu oponente ainda se recusar a colaborar? Talvez ele esteja preso às suas exigências, se recusando a colaborar ou até mesmo esteja atacando você. Então, o que você faz? Você muda o jogo. Em vez de rejeitar a posição dele, você reformula a conversa. Reformular significa mudar o foco do conflito para a busca de soluções para o problema. É como dizer, vamos parar de brigar para ver quem está certo e descobrir o que funciona para nós dois. Aqui estão 3 técnicas que você pode usar. Essa é uma fase muito interessante, porque não adianta você ficar insistindo numa estratégia ou num assunto ou numa discussão se está havendo essa má vontade do oponente. Então, por isso é que nós vamos agora estudar essas 3 técnicas. Usar o oponente pode parecer contraintuitivo, mas pedir conselhos ao seu oponente é uma das estratégias mais inteligentes que você pode usar, especialmente quando a outra pessoa se sente superior a você em termos de idade, conhecimento, riqueza ou poder. Veja por que funciona. Surpreende a outra pessoa porque pega ela desprevenida. Alimenta o ego dela, fazendo ela se sentir respeitada e valorizada. A envolve na solução do problema, mudando o foco de eu contra você para como podemos resolver isso. A maioria dos oponentes não resiste a dar conselhos. E, ao fazer isso, elas naturalmente começam a enxergar a situação de forma mais ampla. Por exemplo, digamos que você seja um pequeno empresário negociando com um fornecedor que se recusa a reduzir os preços. Em vez de discutir, você pode dizer, você está neste setor há muito mais tempo do que eu. O que você sugere que eu faça para que isso funcione para nós dois? Quando você pergunta, o que você sugere que eu faça? Você está pedindo conselhos. Provavelmente, ele oferecerá algumas ideias. Pode ser que o fornecedor diga algo como, se você pedir em quantidades maiores, posso oferecer um desconto? Ou talvez possamos ajustar o cronograma de entregas para reduzir meus custos com a logística? Essa abordagem abre espaço para soluções criativas e os dois lados sentem que saíram ganhando.
Pedir conselhos faz seu oponente se sentir importante porque mostra que você respeita a sua expertise e autoridade. Essa coisa do pedir conselho, né, de pedir orientação, existe também do negociador muita capacidade de humildade, né? Aquela humildade não fabricada, né? Mas de ouvir o outro, né? E nessa de você ouvir, você vai descobrindo os interesses dele para poder, no momento ideal, contra-atacar. 2. Pergunte por quê. Descubra o interesse deles. Mude o foco do seu oponente do que ele diz que quer, sua posição, para o porquê ele quer, ou seja, seu interesse. As posições são as exigências superficiais que seu oponente faz: dinheiro, números ou condições. Os interesses, no entanto, são as razões mais profundas que impulsionam essas exigências, suas necessidades, desejos ou medos. Por isso, em vez de rejeitar a posição da outra pessoa, reconheça e pergunte por quê. Por que ele quer o que ele quer? Vamos ver um exemplo. O pequeno empresário John pergunta ao seu melhor funcionário Dan: por que você quer sair do emprego? Dan responde: porque preciso de mais dinheiro para sustentar meus pais idosos e suas contas médicas aumentaram recentemente. Depois de compreender melhor, John percebe que o problema de Dan não é apenas financeiro, mas ele também precisa de estabilidade financeira para cuidar de sua família. John não pode oferecer o grande aumento que Dan solicitou, mas propõe uma alternativa: permitir que Dan trabalhe em horários flexíveis para que ele possa aceitar trabalhos paralelos ou projetos como freelancer para aumentar sua renda. Essa solução atende ao verdadeiro interesse de Dan, então ele decide continuar na empresa. Essa pergunta simples muda o rumo da conversa, de o que ele quer para o que realmente importa para ele, abrindo a possibilidade de uma solução melhor. Conforme nós temos conversado bastante, meus amigos e amigas, a arte de perguntar, você descobre coisas inimagináveis, né? Tanto no PDG, na área de comunicação, quanto no curso de vendedores, no varejo, nós abordamos com muita frequência a importância do poder das perguntas. Sejam elas abertas, aquelas que dão mais amplitude para que o oponente possa falar tudo, ou as fechadas, aquela que você leva ao sim ou não. Então, nós temos que ter bastante humildade no momento de fazer as perguntas e captar todos os interesses do oponente no processo de negociação, que não é diferente tanto no processo gerencial como no processo de vendas. 3. Pergunte o que aconteceria se... Imagine que você está gerenciando uma empresa com um amigo e estão discutindo onde abrir a próxima loja. Seu amigo insiste em abrir em uma cidade próxima por ser familiar, mas você acredita que expandir para uma região totalmente nova traria mais oportunidades. Em vez de rejeitar a ideia dele, você pode dizer: essa é uma possibilidade. Depois, utilize a expressão "e se" para propor outras alternativas também, como: e se fizermos uma pesquisa para identificar qual área tem mais demanda? Você tem alguma outra ideia? Em qualquer negociação, se seu oponente começar a criticar suas opções, você pode dizer: gostaria de ouvir sua crítica, mas que tal deixarmos as críticas para depois, quando todas as opções estiverem na mesa? E aqui está mais uma coisa que quero destacar. E se mesmo depois de todos os seus esforços para chegar a um acordo, a outra pessoa disser algo como: é pegar ou largar, ou você tem até 5 horas para decidir, ou o acordo está cancelado. A questão é que é difícil saber se a pessoa está falando sério ou apenas blefando. Então teste a seriedade dela ignorando sua atitude. Continue falando sobre o problema como se não tivesse ouvido o que ela disse, ou mude de assunto completamente. Se ela estiver falando sério, repetirá sua mensagem. Às vezes, você pode até transformar a pressão em uma vantagem. Por exemplo, digamos que você seja dono de uma padaria e esteja negociando com um cliente que quer um bolo de casamento. O cliente diz: o bolo até sábado de manhã, sem falta.
Em vez de recuar ou ceder à pressão, você pode responder: para cumprir esse prazo, vou precisar da sua ajuda. Você consegue enviar alguém para buscar o pedido diretamente na padaria? Meus amigos e amigas, o que nós aprendemos nessa etapa aqui do vídeo 4, da aula 4, que o oponente continua irredutível em colaborar, e a gente tem que compreender o seguinte: primeiro, talvez ele esteja preso às suas exigências, às suas verdades, né? Ao invés de rejeitar, você tem que reformular a conversa. Deixe o conflito e busque soluções. Peça conselhos ao oponente, é outra coisa que a gente aprendeu. Gere opções inovadoras para atender interesses do oponente. Pergunte o porquê e descubra o interesse do oponente, sempre. E atue pensando na diferença entre posições versus interesses. Mude de assunto quando não se esteja obtendo sinais de concordância. Naquela experiência que nós relatamos a vocês lá com o sindicato, evidentemente que nós não pedimos conselhos, né? Já estava a situação estava bem adiantada. A gente descobriu os interesses do sindicato, né? Eram dois interesses, basicamente. Primeiro, de fortalecer a posição deles como instituição representante dos trabalhadores. Eles queriam fortalecer isso perante a galera, né? E, para isso, falar em botar carro de som, criar ativistas sindicais dentro da empresa, fazer assembleia para definir a pauta, que de fato é até uma exigência da legislação, né? A legislação só permite que o abatimento do FGTS e o INSS e parte do imposto de renda sejam feitos caso tenha a Assembleia dos Trabalhadores. E nós apresentamos, inclusive, soluções inovadoras. Nós não aceitamos som, militância interna e tal, evidentemente, mas nós oferecemos a opção de colocar no Jornal Mural todas as atividades do sindicato. E naquela época não tinha internet ainda como é hoje, com Instagram e essas coisas todas, mas a gente ofereceu o Jornal Mural, que era a grande ferramenta de comunicação que a gente tinha na empresa, e criamos lá um espacinho para o sindicato. E o outro interesse que a gente descobriu com o sindicato era a questão financeira, porque o sindicato alegava o seguinte: nós precisamos de recursos para sobreviver. E a contribuição sindical, que na época ainda era ativa, não é mais, não é o suficiente. E o sindicato alegava que nós, a empresa, não ajudava que os trabalhadores concordassem com a contribuição assistencial, que é uma contribuição que os trabalhadores devem fazer, logo após os acordos anuais entre empregados e empresas. Em termos financeiros, era por volta de R$120 mil naquele ano. Então, nós identificamos dois grandes interesses. Nos comprometemos em estudar, né, essas reivindicações também desses interesses do sindicato, né, e tal. E voltamos para o comitê de negociação, porque lá na frente do pessoal era eu e o advogado, mas tinha um comitê por trás estudando todas as etapas do processo de negociação, né? Foi muito bom porque a gente descobriu os interesses dele, eles já sabiam do nosso interesse, que era a anuência, e ficamos de fazer uma nova rodada para ver o que iria rolar. Portanto, meus amigos, essa questão de descobrir os interesses do oponente é de fundamental importância. É muito importante, quando ele estiver irredutível, buscar aconselhamentos com eles, as opiniões dele, porque faz ele participar, e mudar de assunto quando não tiver muito interesse nas discussões, ou seja, está perdendo muito tempo com coisas que não vão levar absolutamente nada. Lá naquele exemplo, de vez em quando voltava as emoções do pessoal com relação aos negociadores anteriores, eu simplesmente mudava de assunto, buscava outro embate, e a coisa foi fluindo muito bem. Esse momento que a gente estudou hoje aqui no vídeo 4 é muito importante, porque depois a gente vai entrar lá no fluxo, vai rever isso tudo no fluxo de negociação, mas é importante que esses comportamentos, essas emoções, elas estejam bastante discutidas. Nós voltamos no próximo vídeo, no vídeo 5, falando das barreiras, das principais barreiras que ocorrem. Existem as barreiras por parte do oponente e existem as nossas barreiras.